Convidar os irmãos para abrirmos nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós temos na incumbência de conduzir esse momento devocional em nosso seminário às quintas-feiras à noite, falado a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou pelo menos pontuado alguns aspectos daquilo que a palavra de Deus nos ensina, na segunda carta de Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo. E destacamos aqui, meus irmãos, o fato que trata-se de uma carta de caráter muito pessoal que o apóstolo Paulo dirige ao seu filho na fé, Timóteo, que, como os irmãos sabem, está incumbido do cuidado pastoral das ovelhas do Senhor Jesus. E eu entendo que a carta, embora obviamente traga ensinamento, instrução e seja edificante para todos os cristãos, ela particularmente fala muito diretamente àqueles que esperam e têm o desejo e já estão de fato fazendo isso, aqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor Jesus. Há instruções muito diretas a nós que nos incumbimos dessa tarefa. E eu destaquei aqui para vocês a semana passada que esse segundo capítulo, a meu ver, pode ser, nós podemos compreender o ensino que se encontra aqui como contendo algumas chaves para o sucesso no trabalho ministerial, algumas chaves para o sucesso no serviço do Senhor. Se quisermos colocar de maneira um pouco mais ampla, para abranger os irmãos que não são especificamente pastores, mas que querem se empenhar no trabalho do Senhor de maneira efetiva, a gente pode dizer que podemos vislumbrar aqui algumas chaves para o sucesso no contexto do serviço ao Senhor Jesus. E a primeira delas, que nós destacamos na semana passada, diz respeito à instrução. A instrução é muito importante nesse contexto. Os versículos 1 e 2 mostram para nós que o apóstolo Paulo espera que Timóteo busque instrução para si mesmo, o que a gente pode dizer aqui que é expresso pela expressão fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo espera que Timóteo também transmita essa instrução a outros, para que esses, por sua vez, a transmitam a outros ainda, e assim o discipulado aconteça na igreja. Há uma explícita aqui menção à obra, ao trabalho de discipulado e de multiplicação da instrução a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Que instrução é essa que nos fortalece na graça, que deve ser transmitida continuamente? Acima de tudo, o Evangelho de Jesus. Eu destaquei para vocês o versículo 8, né? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Agora, além da instrução, que outra chave a gente pode vislumbrar aqui no texto e que nos levará efetivamente ao sucesso no ministério pastoral? Eu creio que outra questão que fica muito patente nesse texto aqui, meus irmãos, é que o sucesso no serviço cristão, o sucesso no ministério pastoral particularmente, ele demanda dedicação. Ele demanda dedicação. E dedicação nesse texto aqui tem várias facetas. A gente percebe Paulo exortando Timóteo a um trabalho dedicado, se o que se tem em mente é o desempenho bem-sucedido no ministério pastoral, usando várias facetas aqui desse aspecto tão importante do nosso trabalho. Veja, por exemplo, as figuras que são usadas aqui nos versículos 3 e seguintes. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. 3 figuras são usadas aqui: a figura do soldado, a figura do atleta e a figura do lavrador. As 3, meus irmãos, basicamente mostram para nós a necessidade de foco, a necessidade de disciplina, a necessidade de
paciência. E tudo isso implica em dedicação no trabalho. O soldado ele não agradará aquele a quem ele serve, a quem o arregimentou, como diz o apóstolo Paulo, se não estiver focado no exercício do seu trabalho como soldado. O soldado, inclusive, ele geralmente é aquartelado, ou ele é convocado para se separar de tudo a fim de enfrentar a batalha ou enfrentar a demanda que lhe é posta. O atleta vive uma vida pautada pela disciplina, não apenas na prática da modalidade em si, que é toda regulamentada, como também a sua própria vida tem que ser disciplinada para que ele consiga desempenhar bem a modalidade a qual ele se dedica. O lavrador ele tem que ter paciência, ele trabalha um trabalho árduo, e na verdade colherá os frutos apenas muito tempo depois de ter se empenhado naquela prática de trabalho. Então, foco, disciplina, paciência são aspectos relacionados a essas figuras que o apóstolo Paulo usa para se referir a nós. E trata-se de um grande desafio, meus irmãos, porque nada disso é fácil. Tudo isso é contrário aos nossos impulsos mais naturais, aquilo que é na nossa própria natureza afetada pelo pecado. Não é fácil sermos focados, não é fácil sermos disciplinados, não é fácil sermos pacientes. Mas essas coisas são essenciais para que desempenhemos bem o trabalho pastoral. Entregar aos nossos irmãos um sermão que seja instrutivo, que seja de fato impactante no tocante a expor a verdade da Escritura Sagrada, demanda disciplina, demanda trabalho, demanda paciência. Aconselhar um irmão em problemas, aconselhar alguém que se vê em luta contra o pecado ou se vê em dificuldade em seus relacionamentos, demanda trabalho, demanda foco, demanda paciência. Então são marcas efetivas do trabalho pastoral e que envolvem a nossa dedicação, o nosso empenho. A questão, meus irmãos, qual a motivação para fazer isso e onde encontrar forças para fazer isso? Porque, inevitavelmente, não adianta romantizarmos o ministério pastoral e nem adianta romantizarmos o trabalho na igreja. O trabalho da igreja cansa, ele exaure, ele demanda muito daqueles que estão envolvidos. Você não conseguirá chegar até o fim, você não conseguirá chegar até o fim se não fizer isso com as motivações corretas. Por que você faz o que você faz? O que motiva você a fazer aquilo que você se devota a fazer, aquilo que você de fato quer fazer, se empenha por fazer? Tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser o Evangelho, tem que ser pela causa do reino. Porque se a sua motivação for qualquer outra, você escolheu o negócio errado. Se você está atrás do seu sucesso pessoal, se você está atrás da sua própria consagração, se você está atrás de dinheiro, se a sua motivação for de poder, o que quer que motive as pessoas a se lançarem a trabalhar na igreja, e que é uma motivação errada e pecaminosa, isso vai sempre terminar em vergonha para a pessoa e tragédia para a igreja. Então a gente precisa sondar a nossa motivação, porque o trabalho, meus irmãos, não é fácil. Mas se a motivação for correta, nós seremos sempre por certo para nós que esse trabalho é glorioso, que ele é bendito. Ele honra o nome do Senhor Jesus e redunda em transformação de vidas, redunda em redenção nítida. É muito gratificante, meus irmãos, quando nós vemos as pessoas crescendo na fé, tendo a sua vida, de fato, nitidamente diante dos nossos olhos, sendo transformada pela palavra de Deus. E é tão claro que isso ocorre paralelamente a nós, independentemente de nós, e às vezes, vamos ser honestos, apesar de nós,
É tão claro que isso acontece como algo que é causado por Deus, que nós às vezes ficamos até envergonhados. Mas o fato é que esse trabalho pode demorar, né? A semente, quando lançada na terra, ela vai demorar para dar fruto. Pode demorar, mas ele vai dar fruto. É importante que você saiba qual é a sua motivação em fazer isso, né? O que motiva você a fazer isso. Então precisamos sondar as nossas motivações. E a segunda grande questão para terminar é quais os nossos recursos? Onde encontrar força para fazer aquilo que a gente tem que fazer? E não tenha dúvida, meu irmão, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Deus é bastante para nós, a fim de que façamos esse trabalho a contento. Deus sempre, diante das dificuldades e das adversidades, vai nos responder vai nos dar uma dentre duas respostas possíveis. Meu filho, a tua fé te salvou, ou meu filho, a minha graça te basta. Então, eventualmente, em meio às dificuldades e às lutas, Deus vai vir em nosso socorro de maneira muito contundente e clara, nos salvando, respondendo às suas orações. Ou a graça dele vai ser suficiente bastante para que você persevere em meio às dificuldades, né? E ele dará força e suprimento espiritual para que você desempenhe o ministério pastoral do modo como ele espera que você desempenhe, com excelência, com fidelidade, de modo que o nome de Deus seja honrado e que você se alegre, né, ao ver a honra de Deus sendo sempre evidenciada por meio do seu trabalho e por meio da vida das pessoas que são alcançadas pelo seu trabalho. Que Deus abençoe você, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Redentor. Amém.